Tarde, pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Eu voltei hoje para falar novamente sobre mulheres na Bíblia. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a mulher virtuosa e sobre a passagem de Provérbios, capítulo 31, do verso 10 em diante. E quando eu estava montando que eu ia conversar com vocês, eu senti Deus muito me falando que além de falar sobre a mulher virtuosa, eu precisava também dar exemplos dessas mulheres virtuosas, valorosas e preciosas aos olhos dele na Bíblia. Porque representatividade é uma coisa muito importante. Quando você fala sobre algo, ok, olha, é possível fazer isso. Mas quando você vê o exemplo, você se sente capaz de seguir aquele exemplo e agir daquela mesma forma. Representatividade é muito importante. Então voltei hoje para continuar o vídeo da semana passada e Deus me impressionou a escolher 4 mulheres da Bíblia, entre as diversas outras mulheres que a Bíblia tem histórias maravilhosas sobre elas. Quando você for estudar a Bíblia, entenda, Deus usou homens e mulheres em toda a história bíblica e isso é muito precioso e muito importante, tá bom? Quais são as 4 mulheres de hoje? Vou mostrar uma a uma para vocês e a gente vai ler um pequeno trechinho que fala da biografia de cada uma e vou comentar porque eu acho essas mulheres tão espetaculares e eu me sinto muito representada por elas e sinto o desejo de ser como elas também, um exemplo para a vida. Vou começar com Débora. Eu vou ler um trechinho que tá lá no capítulo 4 do livro de Juízes, do verso 4 em diante, para a gente ver quem era Débora. Vamos lá. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Qual era a função de Débora naquela sociedade? Lembrando que aqui a gente estava numa sociedade extremamente patriarcal. Débora era juíza. A função de juíza era dada somente a homens, porém Deus não encontrou homem justo em Israel para que assumisse essa função. E ele encontrou em Débora uma mulher muito justa, muito forte, capaz de liderar o povo. E ele deu a ela essa função de juízo, uma função de extrema importância de liderança. Então o povo de Israel trazia situações a ela e ela ajudava na solução daquelas situações e julgava todas as situações. Além de juíza, ela era profeta. Seu valor é tão grande para aquela nação, que em um determinado momento Deus revelou a Débora em profecia que era necessário que o povo de Israel saísse em guerra. Porém, quando a Débora falou isso para o líder do exército virou para ela e falou: eu não vou, a não ser que você vá comigo. Eles tinham tanta fé que Débora era uma pessoa abençoada por Deus e Deus a acompanhava, que eles se negaram a sair à guerra sem a presença da profetisa Débora. Então eu acho muito poderoso o exemplo de Débora para nossas vidas, tanto para homens como para mulheres, mas principalmente para você mulher entender que Deus pode sim te usar. Segunda mulher que eu escolhi. A segunda mulher que eu escolhi, guiada por Deus, que ele me impressionou a falar e que eu acho linda a história dela, talvez minha filha vai ter esse nome, porque eu acho muito bonito, significa estrela, é a Rainha Esther. Mas antes de ser a Rainha Esther, quem era Esther? Vamos ler um trechinho que fala sobre ela. Eu vou ler desde o início para fazer sentido, tá? Livro de Esther, capítulo 2, verso 5. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Então, Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então, quem era Esther? Esther era prima de Mardoqueu, que a criou como se fosse filha, e Esther, ela era órfã. Então, Esther era órfã e tinha sido levada como exilada para a Babilônia. Tá? Então, Esther era de uma situação social extremamente fragilizada. E mesmo assim, Deus guiou e cuidou de Esther de uma forma tão poderosa. E eu acredito que Mardoqueu
criou e educou Esther de uma forma tão rica, de uma forma tão compreendida do valor que ela tinha, que ela conseguiu libertar Israel, quando ela se tornou rainha, de um genocídio. É genocídio que fala? Mas ela libertou todo o povo de Israel de morte, porque o povo de Israel tinha sido liberado uma carta, né, do rei, liberando que todos os israelitas fossem mortos por conta de uma raivinha lá de um dos superiores do rei e tudo mais, e aquela coisa. E Esther, quando ficou sabendo disso, foi lá e defendeu o povo dela, guiada por Deus. Muito poderosa e linda a história de Esther. A terceira mulher é uma mulher que eu acho que a gente devia falar mais dela, sabe? Porque se Deus a escolheu, a gente precisa se atentar mais a ela, eu não sei. Maria, mãe de Jesus. Gente, Maria era extremamente jovem. E Maria... Ai, pera. Pronto, meu pai dormiu. Maria, ela era extremamente jovem e ela tinha acabado de ficar noiva de José. Gente, ela deve estar encantada, ia casar feliz. De repente, do além, assim, aparece um anjo pra ela. E fala pra ela, você vai ficar grávida de Deus. Né? É, assim, muito incrível. E tem um registro aqui em Mateus que demonstra... Mateus não, é o de Lucas. Pera aí, é mais pra frente. Vamos. Aqui, é o de Lucas, que conta esse registro do anjo vindo falar com ela, e me encanta muito esse verso, porque eu acho ele muito lindo, de muita sinceridade. Vou ler com vocês. Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Primeiro Maria ficou assustada, depois ela disse: Ok, anjo, se o Senhor Deus disse que é assim que tem que ser, assim será, porque eu sou serva dele e aceito a vontade dele na minha vida. Assim, é um exemplo de fé sem precedentes, entendeu? Que a gente precisa tomar pra gente esse exemplo dessa mulher de fé. Deus enviou o anjo a ela, a assustou inicialmente, mas depois ela falou: não, tudo bem, me assusta um pouco, mas que seja feita a vontade de Deus. E a última mulher, o vídeo tá ficando muito grande, mas não tem problema. A última mulher é uma que eu fico apaixonada por ela também. Maria Madalena. Maria Madalena, ela teve 7 demônios expulsados por Jesus dela. E Jesus sempre a curava, a restaurava, e ela seguia Jesus por onde ele ia. O interessante sobre Jesus, que eu queria falar muito nesse vídeo, é que ele trouxe a mulher para um status novo. Jesus transformou mulheres em suas discípulas. Naquela época não se existia essa questão de ter uma discípula. O discipulado era uma coisa de homem, somente homem podia ser discípulo. E Jesus ensinou que as mulheres também eram discípulas. As mulheres até mesmo financiavam o ministério de Cristo. E eu acho que isso traz um valor singular ao papel da mulher também, essa atitude de Jesus.
E Jesus valorizava tanto a mulher, que ele escolheu uma mulher extremamente fragilizada, da qual ele tinha expulsado 7 demônios, para ser a primeira testemunha ocular da sua ressurreição. Naquela época, a palavra de uma mulher não tinha valor nenhum diante de um tribunal. Ainda assim, ele escolheu uma mulher e uma mulher de índole um pouco duvidosa por conta dessa sua situação de expulsão de demônios. Vou ler com vocês para finalizar. João, capítulo 20, a partir do verso 10. O momento em que Jesus aparece a Maria. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus respondeu: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Gente, eu me arrepio toda, lendo, é muito lindo. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera a ela. Gente, ele escolheu a mulher mais fragilizada de todas, porém era a que tinha o maior amor nele. Ele julgou ela digna e enviou ela para ser mensageira da ressurreição, independente do que a sociedade ia pensar. Nossa, o testemunho de uma mulher não é válido, o que a gente vai pensar? Jesus não se importou com isso. Ele só amou muito aquela mulher, amou a dedicação dela ao ministério e a enviou para ser mensageira dele. Mulheres, novamente entendam. Homens também entendam. Nós, mulheres, temos um valor preciosíssimo aos olhos de Deus e temos um papel indispensável também no plano da redenção, de levar a mensagem desse Deus de amor, tá bom? Eu queria contar a história dessas mulheres para vocês, porque eu acho que elas me representam muito. E na Bíblia tem uma diversidade enorme de outras mulheres. Se você não teve a história da mulher da Bíblia que te representa mais a contada aqui, escreve nos comentários qual mulher da Bíblia que mais te representa e que você mais se encanta com a história dela. Conta aí embaixo e a gente vai fazer uma corrente para que todos nós possamos visualizar mais essas mulheres na Bíblia e enxergar mais essas mulheres na Bíblia. E se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta também, porque assim mais pessoas poderão ver essa mensagem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!